Vamos conversar daqui a pouco, ainda nesta edição de Conjuntura, com a infectologista Mardijane Alves Lemos Nunes. Agora a gente conversa com o jornalista, cineasta e escritor Jorge Oliveira. Jorge, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. O Jorge, pessoal, é o seguinte, já foi dito aqui de outras vezes que o Jorge é daqui de Alagoas, o Jorge nascido em Maceió, mas é conhecido como Jorge Arapiraca, porque tem umas ligações também com Arapiraca, mas é alagoano, morou muito tempo em Brasília e hoje ele vive entre Portugal e Barra de São Miguel. Dessa vez, por sorte, ele está em Barra de São Miguel, fizemos o convite e ele aceitou. Está explicado. Jorge, eu queria saber o seguinte, qual o resultado daquela, para você, né, daquela trilogia dos livros seus? Máfia das Caatingas, Curral da Morte e Muito Prazer, Eu Sou a Morte. Como é que está? Os títulos são bem sugestivos, né? Não é? Obrigado, Flávio. Muito obrigado mais por essa oportunidade de conversar com você e com meus amigos alagoanos, meus queridos alagoanos. É uma trilogia, Flávio. Ele começou com o Curral da Morte, que é aquele tiroteio da Assembleia Legislativa, né? Onde morreu o deputado Humberto Mendes e outras pessoas ficaram feridas, mais oito deputados, essas coisas todas. Depois eu fiz o Muito Prazer, Eu Sou a Morte. E agora eu fiz o Máfia das Caatingas. Na verdade, é uma história sobre o sindicato do crime. Quando eu fiz o Curral da Morte, eu recebi uma ameaça muito séria, uma ameaça de morte. Foi. Eu fui visitado, fui chamado por dois amigos aqui, o Antônio Sapucaia, que era juiz, que já morreu, o Zacarias Santana, que era o chefe da Gazeta de Alagoas, me chamaram no Carnaval. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, no Rio, e disseram para mim que tinha urgência que eu viesse aqui. Aí eu vim, disse aqui no aeroporto, eu não entendia essa urgência, pedi o Jornal do Brasil para vir aqui, e eles me levaram no bairro aqui do Farol. E quando eu entrei na casa de um cidadão, eles me deixaram na porta, depois me chamaram. Quando eu entrei na casa desse cidadão, ele me cumprimentou e disse assim, muito prazer, eu sou a morte. E eu tomei um susto, por que Muito Prazer, Eu Sou a Morte, que é o título do livro. Pois é, eu estava diante do pistoleiro que ia me matar. Tinha sido encomendado pelo Sindicato do Crime para me matar. E eu fiquei feliz, porque estou aqui conversando com você hoje, porque se não fosse o Zacarias e o Sapucaia, eu teria sido morto. E como você conseguiu se livrar dessa ameaça? Olha, ele me disse o seguinte, a responsabilidade pela sua morte agora não é minha mais, porque eu estou dizendo para você que eu desisti de fazer esse trabalho. Então, eu procurei o Sapucaia procurou o Zacarias, e eu quero dizer para você, se acontecer alguma coisa com você daqui por diante, você me permita dizer que não é mais um problema meu. E eu agradeci. Aí, quando eu saí, eu falei para ele, muito prazer, eu sou a vida. Aí eu estava um dia aqui andando na Barra, na praia, e lembrei da seguinte história. Aos 36 anos de idade, eu teria sido assassinado. Aí falei, isso dá uma história maravilhosa. Aí eu conto nesse livro, Muito Prazer, Eu Sou a Morte, como é que eu fui assassinado. Que é esse livro que está aí. Ou seja, eu começo com a minha morte. Por quê? Porque ele contou como ia me matar. Então eu começo dizendo, olha, eu morri. Levei um tiro na porta da minha casa, quando eu morava no Floresta Country, e aconteceu assim, assim, assim. Aí fui levado de Camburão para o necrotério, bababá, e as minhas cinzas foram jogadas aqui no mar. Aí no final é que eu revelo por que eu fui assassinado. Aí eu conto essa história que eu acabei de contar para você. O Máfia das Caatingas, que fechou a trilogia, ele é sobre o sindicato do crime. Ou seja, como o sindicato não conseguiu me matar, eu dei uma morte muito suave ao presidente do sindicato. Então, é uma história interessante. Não matei, claro, que eu não sou o dono não tenho o dom da vida, nem da morte. Mas eu dei a ele, na ficção, uma morte mais suave do que teria sido minha. E você agora está cuidando do novo livro Conspiração. Para quando esse livro? Esse livro já está pronto, eu estou fazendo a última revisão. O Douglas Aprato, que é o historiador, vai fazer uma leitura desse livro, porque ele é um historiador muito conhecido e conhece muito bem a história de Alagoas e do Brasil, a quem eu agradeço aqui publicamente. Esse livro é uma história interessantíssima sobre Alagoas. Alagoas sempre no Brasil, sempre no cenário nacional, sempre no cenário político, é uma coisa impressionante isso. Esse livro é a história de um soldado da polícia
que sentou praça aqui em Maceió, foi levado para o Rio de Janeiro com a incumbência de matar o presidente da República, o primeiro presidente civil da República. Você imagina o que é isso? E ele foi contra ele, foi levado daqui para lá, foi admoestado, foi trabalhado, recebeu uma lavagem cerebral dos florianistas, que eram os jacobinos da época, os radicais, que não queria a desmilitarização do país. E ele fizeram a cabeça dele, um jornalista no Rio de Janeiro, dono de um jornal chamado Jacobino, e entregaram a arma para ele matar o presidente da República. Ele foi... Quem era a época? Era o Prudente de Moraes, que era o primeiro presidente da República civil do Brasil. Ele foi à Praça 15, no Sinal de Guerra, e viu, estava na tropa, saiu da tropa, apertou a garrucha em cima do presidente. A garrucha falhou o primeiro tiro, falhou o segundo, mas ele tinha a missão de matar, coisa de Alagoas, tinha a missão de matar. Pegou o punhal, partiu novamente para cima do presidente e o ministro da Guerra interveio no processo, afastou ele e ele matou o ministro da Guerra. Matou o ministro da Guerra, feriu o ministro do gabinete militar e o Prudente de Moraes ficava se defendendo com a cartola, pegava a cartola e ele com o punhal em cima. Agora, o livro é muito interessante porque houve a morte, que é uma coisa que pouca gente conhece no Brasil, só os historiadores, mas eu não me conformei com a morte do Marcelino. O Marcelino apareceu enforcado, né, dentro do arsenal de guerra 2 meses depois. O meu questionamento no livro é sobre a morte do Marcelino. E eu fiz uma pesquisa muito ampla e estou provando que o Marcelino não se suicidou. O Marcelino foi assassinado pelo Exército dentro do arsenal de guerra. Como aconteceu com o Vladimir Herzog, como aconteceu com o Manuel Fiel Filho, na ditadura de 64. Ou seja, o modus operandi dos militares já vem desde o início da República. E eu provo por A mais B que isso aconteceu. Porque eu tenho papel, eu tenho documento, eu tenho uma série de coisas que chega a essa conclusão. E quando é que esse livro vai estar disponível? Eu acho que até o final desse semestre o Brasil já recebe esse livro. As editoras já estão me convocando, algumas delas já estão me solicitando o livro, e eu devo liberar o livro daqui a um mês. Ô Jorge, como é que se faz para se adquirir esses livros? Olha, esse livro, esses aqui, os nossos, o Máfia das Caatingas, esse aqui, o Curral da Morte, eles estão na Nova Livraria, que é uma livraria aqui que fica em frente ao Sesmac, ali na rua Íris Alagoense, não é isso? É 458, me parece. E o outro está com o Sebastião, que é um amigo nosso, que eu não tenho aqui o telefone dele, infelizmente, mas eu posso depois colocar no Facebook, no Instagram e colocar isso. O jornalista está dando os anúncios do livro e lá tem os pontos de venda. O Curral da Morte, ele foi esgotado, literalmente, dificilmente se encontra mais. Os que tinha já foram todos vendidos, foi uma edição da Record, uma edição muito grande, esse livro foi, não sei se vai ter a segunda edição, mas esse ainda, o Prazer, Muito Prazer, Sua Morte, e o Máfia da Caatinga também existe ainda porque foi lançado em fevereiro do ano passado aqui em Alagoas, depois veio a pandemia e o livro saiu de circulação, não de circulação, mas das noites de autógrafo. A propósito, como ter livro para comercializar, livro à disposição do público, e como é que vocês conseguem fazer isso, conseguem sobreviver em plena pandemia? A pandemia para o livro foi muito bom, porque as pessoas não estão saindo de casa. Então, é um momento que as pessoas têm de melhorar a sua leitura, de comprar mais livros, essas coisas todas, o que eu faço também, inclusive. E por incrível que pareça, quando começou a pandemia, mais os livros as vendagens começaram a aumentar. E que, de certa forma, as pessoas que já leem, passam a ler mais ainda, entendeu? Em casa, que é aquela tranquilidade, você ter você está em casa, você lê um livro, você se abstrai, uma série de coisas. Agora você que fez marketing político por muito tempo, deixou, abandonou? Olha, eu tenho feito algumas incursões no marketing político e algumas campanhas que eu faço de 2 em 2 anos. Mas eu tenho freado mais. Eu tenho freado mais porque você já não tem
o glamour da campanha política, que era a televisão, né? A televisão diminuiu muito tempo e o nível das campanhas baixou muito. Então, eu tenho recuado e não tenho aceitado mais propostas. Eu tenho me dedicado muito a cinema e a literatura, coisa que eu tenho feito. E tenho feito alguns documentários em Portugal. Em relação a cinema, o que é que você tem de filme novo? Cinema, estou vindo aí com um bom filme sobre o Rubem Braga. Acabei de filmar o Rubem Braga em março do ano passado, exatamente no final da pandemia. Fizemos um material excelente. O filme se passa numa fazenda no Espírito Santo e depois o resto se passa no Rio de Janeiro. Estamos finalizando a edição. Está ficando um filme lindíssimo, porque é um filme sobre uma figura extraordinária, um dos maiores cronistas do Brasil, e que tem histórias da boemia carioca, assim, simplesmente maravilhosa. Que o Rio se situa muito naquela época do Rio de Janeiro, onde as pessoas criavam, faziam composições, faziam música, tudo na mesa de botequim. Era uma coisa assim maravilhosa. São quantos filmes até agora, Jorge? Olha, longa-metragem, esse é o meu quarto longa-metragem, e entre longa e médio eu devo ter feito uns 12 a 15 filmes já. E eu estou com dois filmes engatilhados também, que é o Hospício é Deus, é sobre uma mulher uma escritora que foi internada no hospício, ficou lá durante 10, 15 anos, terminou matando uma pessoa e não saiu mais, é um filme muito pesado. E o outro ainda eu ainda estou com o projeto, estou com o roteiro, mas a Ancine ainda está emperrando no processo, que é o chamado Dom Mitriono, mestre da agonia, que é um agente da CIA que veio para o Brasil ensinar tortura e foi um dos iniciadores da ditadura militar. Tá ok, muito obrigado ao colega Jorge Oliveira, repito, ele que é jornalista, é cineasta, é também escritor e atua agora, eventualmente, como marqueteiro político. Obrigado pela presença, Jorge, aqui e sucesso no seu lazer lá na Barra de São Miguel. Obrigado. A gente vai ao intervalo e volta já conversando com a infectologista Mardijane Alves Lemos Nunes.